Ulisses, de James Joyce, capítulo 4, Calypso. Na tradução de Bernardina da Silveira Pinheiro, editora Objetiva, 2010. José Ferreira Filho, na voz do narrador. Farrell Cautely, na voz do pensamento de Bloom. Antônio Omar Lima, na voz de Bloom. Natália Ferreira, na voz de Molly. Alessandra Folha Moss Landim, na voz de Millie. Aldier Ângelo, na voz do velho Tweed. Josué Fernandes, na voz do Sr. Rocker. Ederson Vasconcelos, na voz do açougueiro. Edição Farrell Cautely. O senhor Leopoldo Bloom comia com prazer os órgãos internos de aves e de outros animais. Ele gostava de uma sopa grossa de miúdos de aves, moela com nozes, um coração recheado assado, fatias de fígado fritas à milanesa, ovas de bacalhau tostadas. Mais do que tudo, ele gostava de rins de carneiro grelhados que davam ao seu paladar um sabor refinado de urina ligeiramente perfumada. Rins estava em sua cabeça, enquanto ele se movia mansamente pela cozinha, arrumando as coisas dela na bandeja corcovada. Havia na cozinha uma luz e um ar gélidos, mas lá fora se estendia em toda parte uma suave manhã de verão. Fazia com que ele se sentisse um tanto faminto. Os carvões estavam avermelhando. Uma outra fatia de pão com manteiga. 3, 4. Certo. Ela não gostava do seu prato cheio. Tudo bem. Ele deu as costas para a bandeja, levantou a chaleira da chapa de ferro da lareira e a pôs de lado no fogão. Ela ficou sentada ali, apática e acocorada, com o bico projetado para fora. Uma xícara de chá logo. Bom, boca seca. A gata andou toda esticada, com a cauda erguida, em volta de uma das pernas da mesa. Ah, você está aí, Disse o Sr. Bloom, se virando de costas para o fogo. A gata respondeu miando e, toda esticada, se aproximou rastejando, miando novamente em volta de uma das pernas da mesa. Exatamente do jeito que ela rasteja em cima de minha escrivaninha. Coce minha cabeça. O Sr. Bloom observou gentilmente inquisitivo a forma negra flexível, graciosa de ver, o brilho do seu pelo lustroso, o botão branco sob a base de sua cauda e os olhos verdes cintilantes. Ele se inclinou para ela, com as mãos apoiadas nos joelhos. leite para a gatinha. Disse ele. Gritou a gata. Eles as chamam de tolas. Elas entendem o que dizemos melhor do que nós as entendemos. Ela entende tudo o que quer. Vingativa também. Cruel. A natureza dela. Curioso, os camundongos não chiam nunca. Parecem gostar disso. Eu me pergunto o que é que eu pareço para ela. A altura de uma torre? Não. Ela pode pular por cima de mim. Medo dos pintos, ela tem. Disse ele zombeteiramente. Medo dos chuques. Eu nunca vi uma gatinha tão tola como essa gatinha. Gritou alto a gata. Ela piscou para ele, seus olhos ávidos a se fechar envergonhados, miando longa e queixosamente, mostrando para ele seus dentes brancos como leite. Ele observou as pupilas escuras se apertando de ganância até os olhos se tornarem duas pedras verdes. Em seguida, ele foi até o aparador, pegou a jarra que o leiteiro de Hanlon acabara de encher para ele, derrubou leite quente e espumoso em um pires que pôs lentamente no chão. Ela gritou, correndo para lamber. Ele espreitou os bigodes dela, brilhando metalicamente sob a luz fraca, enquanto ela se inclinava 3 vezes e lambia ligeiramente. Eu me pergunto se é verdade que se cortarmos seus bigodes, eles não podem mais depois caçar ratos. Por quê? Elas brilham no escuro. Talvez as pontas.
Ou só uma espécie de antena no escuro, talvez? Ele escutou o barulhinho da lambida dela. Ovos e presuntos não. Ovos nada bons nessa estiagem. Precisam de água fresca pura. Quinta-feira, um dia nada bom para rim de carneiro do Buclic. Frito na manteiga com um pouco de pimenta. Melhor um rim de porco do Duplex. Enquanto a chaleira está fervendo, ela sorveu mais devagar, limpando então o pires com lambidas. Por que a língua deles são tão ásperas? Para lamber melhor, todas de orifícios porosos. Nada que elas possam comer? Ele olhou de volta. Não. Com as botas rangendo discretamente, ele subiu a escada que dava para o saguão e parou junto à porta do quarto. Talvez ela gostasse de alguma coisa saborosa. Ela gosta de manhã de fatias finas de pão com manteiga. Ainda assim, quem sabe? Uma vez ou outra. Ele falou suavemente no saguão vazio. Eu vou dar um pulo na esquina. Estou de volta em 1 minuto. E quando ouviu sua voz dizer isso, ele acrescentou. Você quer alguma coisa pro café da manhã? Uma voz sonolenta resmungou como resposta. Não, ela não queria nada. Ele ouviu então um suspiro pesado e caloroso, mais suave, quando ela se virou na cama e as argolas de metal do enxergão soltas tilintaram. Tenho que mandar consertar essas coisas, realmente. Que pena. Vindas de tão longe de Gibraltar. Ela esqueceu o pouco espanhol que sabia. Imagino quanto o pai dela deu por isso. Estilo antigo. Sim, naturalmente. Comprou-a no leilão do governador. Conseguiu no lance curto. Tudo na queda, numa boa barganha, o velho Tweedy. Sim, senhor. Isso foi em Plevna. Eu vim de soldado raso a oficial, senhor. E me orgulho disso. Ainda assim, ele tinha massa cinzenta suficiente para especular com selos. Ora, isso é ver longe. Sua mão pegou o chapéu no cabide por cima de seu sobretudo pesado com suas iniciais e de sua capa de chuva de segunda mão do Departamento de Objetos Perdidos. Selos, figuras com cola no verso. Aposto que muitos oficiais também estão por dentro disso. Naturalmente que estão. A inscrição gordurosa na copa interna do chapéu lhe lembrou silenciosamente a alta categoria de Plasto, ora. Ele deu uma rápida olhadela dentro da tira de couro. Papelzinho branco, bem seguro ali. Na soleira da porta, ele apalpou o bolso de trás em busca da chave de trinco. Nada ali. Na calça que eu suspendi. Tenho que pegá-la. A batata eu tenho. Armário ragante. Inútil perturbá-la. Ela se virou sonolentamente daquela vez. Ele puxou a porta do saguão atrás de si bem suavemente, mas até que o rodapé da porta caiu gentilmente sobre a soleira, um tampo flácido. Parecia fechada. Está certo. Ao menos até eu voltar. Ele atravessou para o lado ensolarado, evitando o alçapão da adega solto do número 75. O sol estava se aproximando do campanário da igreja de São Jorge. Será um dia quente, imagino. Especialmente nessas roupas pretas. Vou sentir mais. O preto conduz, reflete. Ou será reflata? O calor. Mas eu não podia ir com aquele terno claro, fazer disso um piquenique. Suas pálpebras se afundaram mansamente várias vezes enquanto ele andava em meio à calidez aprazível. A caminhonete do pão de Bolândia entregando em bandejas o nosso de cada dia, mas ela prefere pães dormidos, pastéis tostados com a parte de cima quente. Faz você se sentir mais jovem. Em algum lugar no Oriente, cedo de manhã, partir de madrugada, viajar por aí de frente para o sol, roubar um dia de marcha dele. Fazer isso para sempre, nunca ficar um dia sequer tecnicamente mais velho. Caminhar ao longo da praia, terra estranha. Chegar no portão de uma cidade, sentinela ali, velho soldado que também chegou a oficial. O bigode do velho Tweedy se apoiando numa espécie de lança longa. Perambular através das ruas sobreadas de touros.
Rostos de turbantes passando, grutas escuras como lojas de tapetes. Homem grande, turco o terrível, sentado de pernas cruzadas, fumando um cachimbo espiralado. Gritos de vendedores nas ruas. Beber água perfumada com erva doce e suco de frutas. Vagar o dia inteiro. Poderia encontrar um ou outro ladrões. Pois bem, encontrá-lo. Indo para o ponte, as sombras das mesquitas entre os pilares. Padre com um pergaminho enrolado. Um estremecer de árvores, sinal, o velho da noite. Eu sigo em frente. Céu dourado sumindo. Uma mãe me observa na soleira de sua porta. Ela chama seus filhos para casa na linguagem obscura deles. Muro elevado. Além tanges, cordas. Céu noturno, lua, violeta. Cor das novas ligas de mole. Cordas. Ouça. Uma moça tocando um desses instrumentos. Como é que vocês os chamam? Citaras. Eu passo. Provavelmente nem um pouco realmente desse jeito, espécie de matéria que você lê. No rastro do sol, a refulgência do sol no título da página. Ele sorriu, no agrado si mesmo. O que o Arthur Griffin disse sobre o cabeçalho a respeito do líder do Freeman? Um governo próprio se erguendo no noroeste, vindo da Alameda, atrás do Banco da Irlanda. Ele prolongou seu sorriso satisfeito. Um esperto toque judeu este, o sol de autonomia se erguendo a noroeste. Ele se aproximou do armazém de Larry O'Rourke. Partindo do respiradouro de grade do porão, flutuava um jato fraco de cerveja. Através da porta aberta do bar, jorravam bafos de gengibre, pó de chá, farinha de biscoito. Uma casa boa, no entanto. Bem no final do tráfego da cidade. Por exemplo, o armazém de Mawley, lá embaixo. Nada bom como localidade. Naturalmente, se criasse uma linha de bonde do mercado de gado ao cais ao longo do circular norte, ia ser um tiro em termos de valorização. Cabeça calva acima da veneziana. Velho astuto e esquisitão. Inútil cabalá-lo para um anúncio. Assim mesmo, ele conhece melhor o seu negócio. Lá está ele, com toda certeza, meu audacioso Larry, em manga de camisa, apoiando na caixa de açúcar, de um olho no seu cacheiro que limpa com esfregão e balde de água. Ah, Simon Dedalus imita com a maior precisão seus olhos apertados. Você sabe o que vou lhe dizer? O que é isso, senhor? O'Rourke. Sabe de uma coisa? Os russos, eles seriam apenas um café de 8 da manhã para os japoneses. Pare e diga uma palavra sobre o funeral, quem sabe. Coisa triste, a do pobre Dignam, Sr. O'Rourke. Dobrando na rua Dorset, ele disse com uma saudação vigorosa através da soleira da porta. Bom dia, senhor O'Rourke. Bom dia para o senhor também. Um dia bonito, senhor. É isso tudo, sim. Onde eles conseguem o dinheiro? Caixeiros ruivos vindos do condado de Leitrim, enxaguando os recipientes vazios e guardando na adega os restos de bebidas de outro freguês. Então, veja e observe. Eles florescem como um Adam Pinlanter ou Dan Talon. Pense então na competição. Sede geral. Um bom quebra-cabeça seria atravessar Dublin sem passar por um bar. Poupar isso eles não podem. Retirado dos bêbados, talvez, anotar 3 e levar 5. O que é isso? Um shilling aqui, outro ali, em conta-gotas. Na venda por atacado, talvez. Fazendo uma trapaça dupla com os caixeiros viajantes. Eles veem isso com o patrão, nós dividiremos o lucro, certo? Quanto iria totalizar tirando isso por mês da cerveja? Digamos, 10 barris do troço. Digamos que ele retire 10%, ou mais, 15%. Ele passou pela Escola Nacional São José. Gritaria dos fedelhos. Janelas abertas. Ar fresco ajuda a memória, ou o ritmo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
RSTUVXZ. São meninos eles? Sim, Ines Turk, Ines Shark, Ines Boffin, na geografia deles. A minha, Monte Bloom. Ele parou em frente à vitrine de Douglas, olhando para as salsichas, chouriços, brancos e pretos, 15 multiplicado por. Os números empalideceram em sua mente, sem solução. Insatisfeito, ele os deixou sumir. Rolos reluzentes, abarrotados de recheio de carne moída, alimentavam seu olhar e ele inspirava tranquilinho a exalação tépida de sangue de porco condimentado, cozido. Um rim vertia gotas de sangue na travessa decorada de ramos de salgueiro, o último. Ele estava no balcão ao lado da moça, sua vizinha. Será que ela ia comprar isso também, nomeando os itens de um pedaço de papel em sua mão? Áspera, água sanitária e 1,5 kg de salsichas Denny. Os olhos dele repousaram nos quadris viçosos dela. Woods é o nome dele. Eu me pergunto o que ele faz. A mulher dele é velhota, sangue novo. Nenhum pretendente permitido. Um par de braços fortes, batendo com força um tapete no varal. E ela bate com força mesmo, por Deus, do jeito que sua saia retorcida balança a cada batida forte. O salsicheiro de olhos de fuinha dobrou, com os dedos manchados de rosa da salsicha, as salsichas que ele tinha cortado. Carne de boa qualidade ali, como uma novilha engordada no estábulo. Ele pegou uma página da pilha de folhas cortadas. A fazenda modelo em Kinnereth, à beira do lago Tiberíades. Poderia se tornar um sanatório de inverno ideal. Moisés Montefiore. E eu achava que ele era. Casa de fazenda, cercada por um muro, gado indistinto, pastando. Ele afastou a página de si. Interessante. Leia mais perto. O título, um indistinto gado pastando. A página farfalhando. Uma mulher novilha branca. Aquelas manhãs, no mercado de gado. Os animais mugindo em seus cercados, carneiros marcados a ferro, baque e queda de esterco, os criadores com botas ferradas, chafurdando no estrume, batendo com a palma no quarto traseiro, de carne no ponto. Essa está no auge, com uma vareta em seu estado bruto na mão. Ele segurou pacientemente a página inclinada, contendo seus sentidos e sua vontade, com um olhar suavemente pousado. A saia retorcida balançando. Blam, blam, blam. O salsicheiro agarrou 2 folhas da pilha, embrulhou as salsichas de primeira dela e fez uma careta ruborizada. Ora, vamos, minha senhorinha, disse ele. Ela ofereceu uma moeda em pagamento, sorrindo imprudente, estendendo seu pulso grosso. Obrigado, minha senhorinha. É 1 chine e 3 penso de troco para minha senhorinha, por favor. O Sr. Bloom apontou rapidamente para alcançá-la e andar atrás dela se ela se movesse lentamente, atrás de suas ancas andulantes. Primeira coisa agradável de se ver de manhã. Apresse-se, droga. Aproveitar a oportunidade. Ela estava de pé de fora da loja sob a luz do sol e saracateou preguiçosamente dobrando à direita. Ele suspirou pelo nariz. Elas nunca compreendem. Mãos ásperas de soda. Unhas dos pés encrostadas também. Escapulares marrons em frangalhos, defendendo-o ante todos os lados. A picada da indiferença despertou um fraco prazer em seu peito. Ela era para um outro, um policial de folga abraçando-a em Eccles Lane. Elas gostam deles bem grandes. Salsicha de primeira. Oh, por favor, senhor policial, eu estou totalmente perdida. 3 pence, por favor. A mão dele aceitou a glândula tenra e úmida e a enfiou no bolso do lado.
Em seguida, pegou 3 moedas do bolso da calça e as colocou sob cilindros de borracha. Elas ficaram ali, foram lidas rapidamente e rapidamente deslizaram, disco por disco, dentro da gaveta da caixa registradora. Obrigado, senhor. Até a próxima vez. Uma faísca mínima de ansiedade dos olhos de raposa lhe agradeceu. Ele desviou o olhar depois de um instante. Não, melhor não. Numa outra ocasião. Passe bem. Disse ele, se afastando. Passe bem, senhor. Nenhum sinal. Partiu. O que importa? Andou de volta pela rua Dorset, lendo gravemente. Agendar Nathan. Companhia de plantadores. Comprar extensões de terra deserta arenosa no governo turco e plantar eucaliptos. Excelente para a sombra, combustível e construção. Pomares de laranjeiras e imensos campos de melão ao norte de Java. Você paga 800 marcos e eles plantam em 1000 metros quadrados de terra oliveiras, laranjeiras, amendoadeiras ou limoeiros. Oliveiras são mais baratas. Laranjeiras precisam de irrigação artificial. Todo ano você recebe uma remessa de safra. Seu nome é incluído como proprietário para sempre no livro da União. Pode pagar 10% de entrada e o restante de prestações anuais. Bleibeturast 34, Berlim. W15. Não há nada a fazer. Ainda assim, uma ideia por trás disso. Ele olhou para o gado no halo de canícula prateada. Oliveiras salpicadas de prata. Dias tranquilos e longos, poudando, amadurecendo. As azeitonas são embaladas em frascos de vidro, não é? Ainda me restam algumas de Andrews. Molhas cuspindo. Sabe o gosto delas agora. Laranjas embrulhadas em papel de ceras em caixotes. Limões também. Me pergunto se o próprio Citron ainda se encontra em St. Kevin Parade. E Manstansky com sua velha cítara. Noites agradáveis tivemos então. Molly sentada na cadeira de vinho de Citron. Agradável de segurar. Fruto fresco e lustroso. De segurar na mão, de levar às narinas e sentir o perfume. Ainda, pesado, adocicado. Perfume forte. Sempre a mesma coisa, ano após anos. E eles renderam preços altos, me diz Moisel. Avurtus Palace. Plissant Street. Velho tempos agradáveis. Tem que ser sem nenhum defeito. Disse ele. Vindo de tão longe, Espanha, Gibraltar, Mediterrâneo, Levante. Caixotes enfileirados no cais de Chafa. Um camarada conferindo num livro. Estivadores os manuseando descalços com macacões sujos. Ali está, como você o chama, saído de... Como vai? Não vê. Um sujeito que você conhece só de cumprimento. Um pouco chato. Suas costas são como as daquele capitão norueguês. Me pergunto se vou encontrá-lo hoje. Carreta de regar. Para provocar chuva. Na terra, como no céu. Uma nuvem começou a cobrir o sol lentamente, totalmente. Cinza, longe. Não, não desse jeito. Uma terra estéril, nua, deserta, lago vulcânico, um mar morto. Nenhum peixe, nenhuma alga, afundando profundamente na terra. Nenhum vento podia elevar aquelas ondas. Metal cinzento, águas nebulosas venenosas. Chamavam de enxofre, a cair como chuva. As cidades da planície, Sodoma, Gomorra, Édom, todos nomes mortos. Um mar morto numa terra morta, cinza e velha. Velha agora. Ela produziu a primeira raça, a mais antiga. Uma velha megéria, encurvada, vindo de Cassinde, atravessou, agarrando pelo pescoço uma garrafa com um pouco de licor. O povo mais antigo vagou bem longe por toda a terra, de cativeiro em cativeiro, se multiplicando, morrendo, nascendo em toda parte. Jazia ali agora.
Agora não podia mais gerar. Morta, uma mulher velha, a buceta cinzenta, afundada no mundo. Desolação. Um horror cinzento crestou sua carne. Dobrando a página dentro de seu bolso, ele virou em Hill Street, se apressando em direção à casa. Olhos frios deslizaram por suas veias, enrigelando seu sangue, a idade o incrustando com uma capa de sal. Bem, eu estou aqui agora. Sim, eu estou aqui agora. Boca da manhã, imagens nocivas. Eu me levantei da cama com o pé esquerdo. Preciso recomeçar aquele exercício, Sandor. Deitado apoiado nas mãos. Casas de tijolos marrons manchados. O número 80 ainda desalugado. Por que isso? Avaliado em apenas 28 libras, Towers, Battersby, North, MacArthur. Janelas do salão emplastadas de anúncios. Emplastos num olho ferido. Senti o cheiro suave da fumaça do chá, a emanação da frigideira, a manteiga crepitante. Estou perto de sua carne abundante, aquecida pela cama. Sim, sim. Um breve raio de sol quente escapando de Barclay Road. Rapidamente, em sandálias elegantes ao longo da calçada iluminada. Corre ela. Ela corre ao meu encontro. Uma moça de cabelos louros, dourados, ao vento. 2 cartas e um cartão se encontravam no chão da sala de entrada. Ele se inclinou e os apanhou. Senhora Marion Bloom. Seu coração apressado diminuiu imediatamente as batidas. Mão atrevida. Senhora Marion. Bold! Entrando no quarto com os olhos semicerrados, ele caminhou através da penumbra quente amarelada em direção à cabeça desgrenhada dela. Para quem são as cartas? Ele as olhou. Bonlinger. Millie. Uma carta para mim, de Millie. Disse ele cuidadosamente. E uma carta para você. E um cartão para você. Ele pôs o cartão e a carta sobre a coxa de sarja, perto da curva dos joelhos dela. Você quer que eu suspenda a veneziana? Suspendendo a veneziana com suaves e equilibrados puxões, ele olhou com o rabo dos olhos para o olhar que ela lançou à carta que enfiou debaixo do travesseiro. Assim basta? Perguntou ele, se virando. Ela estava lendo o cartão apoiada em seus cotovelos. Ela recebeu as coisas. Disse ela. Ele esperou que ela pusesse o cartão de lado e se enroscasse lentamente de volta com um suspiro de reconforto. Apresse-se com aquele chá. Estou seca. A chaleira está fervendo. Disse ele, mas ele se demorou arrumando a cadeira, a anágua listada dela, a roupa suja tirada, e pegou tudo com o braço, pondo no pé da cama. Enquanto ele descia a escada da cozinha, ela chamou. Bold! O quê? Escalde o bule de chá. Em ebulição com toda certeza. Um rastro de vapor saindo do bico do bule. Ele escaldou e esvaziou o bule de chá e colocou dentro 4 colheres de chá bem cheias, inclinando então a chaleira para que a água escorresse nele. Tendo deixado o chá apurando, ele retirou a chaleira e comprimiu bem a frigideira sob os carvões em brasa, e observou um bocado de manteiga deslizando e derretendo. Enquanto desembrulhava o rim, a gata miava faminta, enroscada nele. Dê carne demais e ela não caçará ratos. Dizem que eles não comem carne de porco. Kushner, aqui. Ele deixou que o papel lambuzado de sangue caísse para ela e jogou o rim no molho crepitante de manteiga. Pimenta. Tirando-a de um porta-ovo lascado, salpicou-a por entre os dedos à volta. Em seguida abriu a carta, olhando-a de cima a baixo. Obrigada. Novo gorro escocês com borla. Sr. Coglan, piquenique no Lago Oil. Jovem estudante. Moças da beira-mar de Blaze Boylan.
A infusão de chá estava pronta. Ele encheu, sorrindo, sua xícara de bigode, imitação barata de Derby. Presente de aniversário da Selimile. Ela tinha então 5 anos. Não, espera. 4. Eu lhe dei o colar de âmbar prensado que ela partiu. Punha pedaços dobrados de papel marrom na caixa do correio para ela. Ele sorriu vertendo o chá. Oh, Millie Bloom, você é meu querubim. Você me reflete no claro e na escuridão. Prefiro ter você sem qualquer um tostão, a ter Katy Kilk com seu asno e jardim. Pobre velho professor Goodwin, caso antigo terrível. Ainda assim, ele era um velho camarada cortês. Jeito antiquado que ele tinha de se inclinar diante de Molly quando ela se retirava da plataforma. E o espelhinho na sua cartola. Na noite que Millie o trouxe para a sala de estar. Oh, olhe o que eu encontrei no chapéu do professor Goodwin. Todos rimos, o sexo despontando desde então nela. Coisinha espivetada que ela era. Ele espetou o garfo no rim e o virou com força. Em seguida ajustou o bule de chá na bandeja. Sua córcova se moveu aos solavancos quando ele a ergueu. Tudo nela? Pão e manteiga, 4. Açúcar, colher, seu creme, sim. Ele a carregou escada acima, com o polegar enganchado na alça do bule. Entreabrindo a porta com o joelho, ele entrou com a bandeja e a colocou sobre a cadeira junto à cabeceira da cama. Como você demorou? Disse ela. Ela fez o metal tilintar ao se erguer rapidamente, apoiando o cotovelo no travesseiro. Ele olhou calmamente para as formas roliças dela e para o espaço entre os seios grandes e macios, caídos dentro de sua camisola como as tetas de uma cabra. O calor de seu corpo reclinado se elevava no ar, mesclando-se com a fragrância do chá de que ela se servia. Uma tira do envelope rasgado espreitava de debaixo do travesseiro ondulado. Prestes a partir, ele ficou para esticar a colcha. De quem é a carta? Perguntou ele. Mão atrevida, Marion. Oh, de Boyla. Disse ela. Ele vai trazer o programa. O que você vai cantar? Lacidarem com J.C. Doyle. Disse ela. E Love's World Sweet Song. Os lábios grossos dela, bebendo, sorriam. Aquele incenso deixa no dia seguinte um pouco de cheiro de mofo, como de água de flores podre. Você quer que eu deixe a janela um pouco aberta? Dobrando uma fatia de pão na boca, ela perguntou. A que horas é o enterro? Às 11, eu penso. Disse ele. Eu não vi o jornal. Acompanhando o dedo dela que apontava, ele pegou da cama uma perna de sua calçola suja. Não? Então, uma liga cinzenta torcida enrolada em volta de uma meia, sola amarrotada, lustrosa. Não, aquele livro, outra meia, a anágua, deve ter caído no chão. Disse ela. Ele apalpou aqui e ali. Voglio e não vorrei. Me pergunto se ela pronuncia isso direito. Voglio. Na cama não. Deve ter escorregado para baixo. Ele se inclinou e levantou o dossel. O livro, caído, esparramado de encontro à protuberância do urinol com decoração grega homérica. Mostra aqui. Disse ela. Eu pus uma marca nele. Há uma palavra que não entendo e eu queria te perguntar. Ela deu um gole no chá da xícara que ela segurava, ignorando a asa, e, tendo enxugado as pontas dos dedos elegantemente no cobertor, começou a procurar com um grano de cabelo no texto até que alcançou a palavra. Metempise o quê? Disse ele. Aqui. Disse ela. O que isso quer dizer? Ele se inclinou para baixo e leu perto do polegar coberto de esmalte. Metempsicose? Sim. Quem é ele quando está em casa? Metempsicose. Disse ele, franzindo as sobrancelhas. É grego. Do grego. Isso significa transmigração das almas. Oh, droga!
longa. Fale com palavras comuns. Ele sorriu, olhando de soslaio para os olhos zombeteiros dela. Os mesmos olhos jovens. A primeira noite depois das charadas. Dolphinborn. Ele virou as páginas manchadas. Rubi, o orgulho do ringue. Alô. Ilustração. Italiano feroz com chicote de cocheiro. Deve ser Rubi orgulhoso de nu no chão. Lençol gentilmente oferecido. Um monstro máfia desistiu e atirou sua vítima para longe de si com uma imprecação. Crueldade por trás de tudo. Animais dopados. Trapézio e Inglers. Tinha de virar o rosto. O povo de boca aberta. Torça o seu pescoço e nós torceremos de rir. Famílias inteiras. Jovens se entregam a um trabalho árduo a fim de que se intercopitem. Que nós vivemos depois da morte. Nossas almas. Que a alma de um homem, depois que ele morre, a alma de Dignam. Você já o terminou? Perguntou ele. Sim. Disse ela. Não há nada de obsceno nele. Ela está apaixonada pelo primeiro camarada o tempo todo? Nunca o li. Você quer um outro? Sim, traga um outro de Paul de Kock. Nome bonito que ele tem. Ela pôs mais chá em sua xícara, observando de lado ele fluir. Tenho que renovar aquele livro da biblioteca de Couple Street, ou eles vão escrever para Carnan, meu fiador. Reencarnação. É essa a palavra. Algumas pessoas acreditam, disse ele, que nós continuamos a viver no outro corpo depois da morte, que nós vivemos antes. Eles chamam isso de reencarnação, que nós todos vivemos antes na Terra, milhares de anos atrás, ou em outro planeta. Eles dizem que nós esquecemos isso. Alguns dizem que se lembram de suas vidas passadas. O creme serpenteou lento em espirais coalhantes, através do chá dela. Preferível lembrá-la da palavra. Mente em psicose. Um exemplo seria melhor. Um exemplo? O banho da ninfa acima da cama. Doada com o número de Páscoa da Foto Beats. Uma obra-prima esplêndida da arte das cores. Chá antes de pôr leite nele. Nada diferente dela com seu cabelo solto, mais magra. Eu dei 3 de 6 pela moldura. Ela disse que ficaria bonito acima da cama. Ninfas nuas, Grécia. E, por exemplo, todas as pessoas que viveram então. Ele virou as páginas para trás. Metempsicose é como os gregos a chamavam. Eles costumavam acreditar que a gente podia ser transformado num animal ou numa árvore, por exemplo. O que eles chamavam de ninfas, por exemplo. A colher dela parou de mexer no açúcar. Ela olhou fixo em frente, inalando através de suas narinas arqueadas. Está cheirando a queimado, disse ela. Você deixou alguma coisa no fogo? O rim! Gritou ele subitamente. Ele acomodou o livro de qualquer jeito no seu bolso interior e, dando uma topada com os dedos dos pés contra a cômoda quebrada, saiu apressadamente em direção ao cheiro, descendo rapidamente a escada com pernas de uma cegonha agitada. Uma fumaça pungente se elevou, com um jato raivoso de um lado da panela. Cutucando com o dente do garfo por baixo do rim, ele o destacou e o virou de borco, só um pouquinho queimado. Jogou então da panela num prato e deixou que o molho marrom reduzido gotejasse sobre ele. Uma xícara de chá agora. Ele se sentou, cortou uma fatia de pão e passou manteiga nela. Separou a superfície queimada e a jogou para a gata. Em seguida pôs uma garfada na boca, mastigando com discernimento a carne maleável e saborosa. No ponto exato. Um gole de chá. Então ele cortou fora pedacinhos de pão, embebeu um no molho e o pôs na boca. Que história era aquela de um jovem estudante de um piquenique? Desamassou a carta ao seu lado e a leu lentamente enquanto mastigava, embebendo um outro pedaço de pão no molho e o levando à boca. Meu querido paizinho,
Obrigadíssima pelo lindo presente de aniversário. Ele ficou esplêndido em mim. Todos dizem que eu fico uma beldade com o novo gorro escocês. Eu recebi a bonita caixa de bombons de chocolate de leite de mamãe e estou escrevendo. Eles são muito saborosos. Estão me saindo muito bem no negócio de fotografia agora. O Sr. Coughlin tirou uma foto de mim com a senhora. Vou mandar quando reproduzida. Ontem foi um dia ótimo para os negócios, um dia bonito e todas as mulheres de pernas grossas estavam presentes. Na segunda-feira, nós vamos com alguns amigos a um piquenique informal no Lago Wall. Dê meu carinho à mamãe, é para você um grande beijo e obrigada. Eu os ouço tocando piano lá embaixo. No sábado vai haver um concerto no Gravel Arms. Há um jovem estudante chamado Bannon que vem algumas noites aqui. Seus primos ou coisa que o valha são da alta e ele canta a canção de Boylan. Eu estava prestes a escrever Blazes Boylan sobre as moças à beira da praia. Diga-lhe que Selemele lhe manda lembranças. Tenho que terminar agora com todo o meu amor. A filha que o ama, Millie. Observação. Desculpe a letra ruim, estou apressada. Bye bye. 15 anos ontem. Dia 15 do mês também. Seu primeiro aniversário fora de casa. Separação. Eu me lembro da manhã de verão em que ela nasceu. Eu estava correndo para bater na porta da senhora Thornton, em Designated Street. Uma senhora idosa alegre. Ela deve ter contribuído para trazer ao mundo uma porção de bebês. Ela soube desde o início que nosso pequeno Rudy não viveria. Ora, Deus é bom, senhor. Bom, ela soube imediatamente. Ele teria 11 anos agora, se tivesse vivido. O rosto apático dele fixava compassivamente o pós-escrito. Desculpe a letra ruim. Pressa, piano lá embaixo. Ela saindo da concha. A briga com ela no XL Café sobre a pulseira. Não queria comer os bolos ou falar ou olhar. Atrevidinha. Ele embebeu outros pedacinhos de pão no molho e comeu pedaço por pedaço do rim. 12 shillings e 6 por semana. Não muito. Ainda mesmo ela podia estar em uma situação pior. Palco musical, jovem estudante. Ele tomou um gole de chá mais frio para banhar sua refeição. Em seguida leu a carta novamente, 2 vezes. Oh, tudo bem. Ela sabe como se cuidar. Mas, e se não? Não aconteceu nada. Naturalmente que poderia. De qualquer jeito, espere até que aconteça. Uma peça agreste de mercadoria, suas pernas finas subindo correndo a escada. Distinto. Amadurecendo agora. Vaidosa. Muito. Ele sorriu com uma preocupação afetiva para a janela da cozinha. O dia que a peguei beliscando as bochechas para torná-las vermelhas. Um pouco anêmica. Foi-lhe dado leite tempo demais. Aquele dia, no rei de Erin, em volta de Kish, miserável barco velho, jogado de polpa à proa. Nem um pouco amedrontada. Sua encharpe azul clara solta ao vento com seu cabelo. Com seus cachos e bochechas, elas viraram nossas cabeças. Moças da beira da praia, envelope gasto, mãos enfiadas no bolso da calça, cocheiro com dia livre, cantando. Amigo da família. Viram. Ele diz. Pierre com lâmpadas. Noite de verão, banda. Aquelas moças de se sonhar, aquelas moças da beira-mar. Millie também. Beijos jovens. O primeiro. Bem, longe agora o passado. Senhora Marion, lendo, recostada agora, contando os fios de seus cabelos, sorrindo, trançando. Um suave receio, tristeza, percorreu sua espinha dorsal, num crescendo. Vai acontecer, sim. Impedir. Inútil. Não posso alterar nada. Lábios delicados e doces de moça. Vai acontecer também. Sentiu o receio fluindo espalhar-se sobre ele. Inútil alterar agora. Lábios beijados, beijando, beijados. Lábios grossos e pegajosos de mulher.
Melhor que esteja lá, longe. Ocupá-la. Queria um cachorro para passar o tempo. Podia viajar para lá, feriado bancário de agosto. Apenas 2 e 6, ida e volta. 6 semanas fora, no entanto. Podia cavar um passe de imprensa. Ou atravessar o McCoy. A gata, tendo limpado todo o seu pelo, voltou para o papel manchado de carne, cheirou e rastejou até a porta. Olhou de volta para ele, miando. Quer sair. Espere até que uma porta em determinado momento se abra. Que ela espere. Fique inquieta, elétrica. Tempestade no ar. Estava lavando sua orelha, com o dorso também voltado para a lareira. Ele se sentia pesado, cheio. Então uma suave soltura de seus intestinos. Levantou-se, abrindo cós à calça. A gata miou para ele. Miau, Disse ele em resposta. Espere até eu terminar. Indolência. Dia quente se aproximando. Trabalho demais para esfaular subindo a escada até o patamar. Um jornal. Ele gostava de ler na privada. Espero que nenhum chato venha bater na porta justo na hora em que eu estiver. Na gaveta da mesa, ele encontrou o antigo número do Tibetes. Dobrou e o pôs debaixo do braço. Foi para a porta e a abriu. A gata subiu em saltos ágeis. Ah, queria ir lá para cima, enroscar-se como uma bola na cama. Escutando, ele ouviu a voz dela. Venha, venha, gatinha, venha. Ele saiu pela porta dos fundos para o jardim. Parou para escutar o que vinha do jardim vizinho. Nenhum som. Talvez estivesse pendurando roupas para secar. A empregada no jardim. Bela manhã. Ele se inclinou para contemplar uma magra fileira de hortelãs crescendo muro acima. Fazer um quiosque aqui. Feijões escarlates. Trepadeiras da Virgínia. É preciso estrumar todo lugar. Solo ingrato. Uma camada escura de potássio e enxofre. Todo o solo seria assim se não adubasse. Restos domésticos. Barro. O que é isso, afinal? As galinhas do jardim vizinho. Seus excrementos são adubo de primeira. No entanto, o melhor é o do gado, especialmente quando eles são alimentados com torta de linhaça. Excremento arenoso. Melhor coisa para limpar luvas de senhoras de pele de cabra. A sujeira limpa. Cinza também. Reformar todo lugar. Plantar ervilha naquele canto ali. Alface. Ter sempre, então, verduras frescas. Ainda assim, os jardins têm seus inconvenientes. Aquela abelha ou mosca varejeira aqui na segunda-feira de Páscoa. Ele continuou a andar. Por falar nisso, onde está o meu chapéu? Devo tê-lo posto de volta no cabide, ou deixado no chão. Engraçado, eu não me lembro disso. Cabideiro cheio demais. 4 guarda-chuvas, capa de chuva dela. Pegando as cartas. A campainha na loja Drago tocando. Esquisito. Eu estava justamente pensando naquele momento. Cabelos castanho escuro com brilhantina sobre o colarinho dele. Acabou de ser lavado e escovado. Eu me pergunto se vou ter tempo para um banho amanhã de manhã. Tar Street. O camarada da caixa registradora, ali, ajudou o James Stephens a escapar, dizem. O'Brien. Voz grave tem aquele camarada Douglas. Agenda, o que é isso? Ora, minha senhorinha, entusiasta. Chutando, ele abriu a porta rachada do sanitário. É bom ter cuidado para não sujar essa calça pro enterro. Ele entrou, abaixando a cabeça sob o lentel baixo. Deixando a porta entreaberta, em meio ao mau cheiro de caiação mofada e teias de aranha bolorentas,
Ele arriou o suspensório. Antes de se sentar, deu uma olhadela através de uma fenda para a janela do vizinho. O rei estava no seu escritório de contabilidade. Ninguém. Acocorado no vaso sanitário, ele abriu o jornal, virando as páginas sobre seus joelhos nus. Alguma coisa nova e fácil. Nada de muita pressa. Retenhamos um pouco. Nosso prêmio Tibet. Golpe de mestre de Matian, escrito pelo Sr. Phillips Beaufoy. Clube dos Aficionados do Teatro, Londres. Pagamento na base de 1 guiné por coluna foi feito ao escritor. 3,5. 3 libras e meia. 3 libras, 13,6. Tranquilamente ele leu, se contendo, a primeira coluna e, cedendo, mas resistindo, começou a segunda. No meio do caminho, sua última resistência cedeu. Ele permitiu que seus intestinos se esvaziassem tranquilamente enquanto ele lia, lendo ainda pacientemente aquela ligeira prisão de ventre da véspera tinha-se ido. Espero que não seja grande demais para não provocar novamente hemorroidas. Não, justo tamanho. Assim. Prisão de ventre. Um tablete de cascara sagrada. A vida devia ser assim. Isso não o agitava e nem o emocionava, mas era alguma coisa rápida e limpa. Imprimir qualquer coisa agora. Estação tola. Ele continuou a ler sentado calmamente sob o seu próprio cheiro que se elevava. Limpo, certamente. Matian pensa frequentemente no golpe de mestre por meio do qual conquistou a feiticeira risonha com quem agora começa e termina namoralmente, de mãos dadas, esperto. Ele olhou para trás para o que tinha lido e, enquanto sentia a urina fluir tranquilamente, invejava brandamente o Sr. Beaufoy, que tinha escrito isso e recebido o pagamento de 3 libras, 13,6. Podia arranjar um esquete pelo Sr. e a Sra. L.M. Bloom. Inventar uma história para algum provérbio. Qual? Houve tempo em que eu costumava tentar rabiscar no meu punho o que ela dizia ao se vestir. Não gosto que nos visitemos juntos. Me cortei ao me barbear. Ela mordendo o lábio inferior ao engraxar a abertura de sua saia, marcando o tempo dela. 9h15. O Albers já lhe pagou? 9h20. O que Gera Kenra está usando? 9h23. O que me fez comprar este pente? 9h24. Estou inchada depois daquele repolho. Um grão de pó na bota de verniz dela, esfregando vivamente de cada vez, cada dobra da bota de encontro à barriga da perna com meia. Manhã depois da dança do bazar, quando a banda de Mai tocou a dança das horas de Postielli. Explique-se isso. Horas da manhã, meio-dia, então o entardecer chegando, então horas da noite. Ela lavando os dentes. Aquela foi sua primeira noite. Sua cabeça dançando. Seu leque clicando ao fechar. Esse tal de Boylan está bem de vida? Ele tem dinheiro. Por quê? Eu reparei que ele exala um cheiro bom de sua boca ao dançar. Não adianta cantarolar então. Aluda a isso. Tipo estranho de música naquela última noite. O espelho estava na sombra. Ela esfregou seu olho de mão rapidamente na sua roupa de lã, de encontro ao seu seio roliço e balançante. Espreitando para dentro dele. Rugas nos seus olhos. De uma forma ou de outra, não ia dar resultado. Horas crepusculares. Moças em gaze cinza. Horas noturnas, então. Pretume, com punhais e máscaras nos olhos. Ideia poética, rosa, e então dourado, então cinza, e então preto. Ainda assim, fiel à realidade também.
dia e então a noite. Ele rasgou com força metade da história premiada e se limpou com ela. Em seguida, suspendeu a calça, pôs o suspensório e se abotoou. Puxou a porta desconjuntada do sanitário e saiu da penumbra para o ar livre. Na luz clara, com os joelhos frios e leves, ele olhou cuidadosamente para sua calça preta, as extremidades, os joelhos, os jarretes dos joelhos. A que horas é o enterro? Melhor verificar no jornal. Um rangido e um zunido sombrio bem alto no ar. Os sinos da igreja de São Jorge. Eles soaram a hora. Elevado ferro escuro. Um quarto para. Lá vai novamente. O som concomitante prosseguindo através do espaço. Um terceiro. Pobre digna.